O nosso papel aqui é apresentar para vocês esse conteúdo para que vocês consigam interagir melhor com o conhecimento que vocês precisam aplicar especificamente em cada uma das áreas. Então, começando, vou dar um exemplo disso rápido. O professor Gabriel já falou com vocês de proteínas, né? As proteínas desempenham vários papéis no nosso corpo. Mas se a gente for pensar, por exemplo, na ferramenta que a gente Boa tem... noite, professor. Boa noite. Na ferramenta que a gente tem para cuidar da saúde, que é o medicamento, assim que o medicamento entra no nosso corpo, ele já sofre a ação de proteínas, né? Então, vamos dizer que seja uma via de administração oral. O medicamento chega lá no estômago, vai se desfazer no intestino. O raciocínio que vocês têm que ter em relação a medicamentos é o mesmo raciocínio que envolve os alimentos. Os nutrientes dos alimentos lá no intestino são absorvidos e vão todos para o fígado. O fígado é como se fosse uma grande despensa. Ele organiza o que a gente tem, os nutrientes, né? Boa noite. E aí ele distribui esses nutrientes conforme as suas necessidades. Quais são as unidades formadoras das proteínas? São os aminoácidos. Boa noite. Os aminoácidos, eles têm estruturas químicas muito diferentes entre si e radicais ligados a essas estruturas que têm características distintas. Vocês já sabem do conceito relacionado à polaridade. Isso também já foi comentado com vocês. Polar dissolve polar, apolar dissolve apolar. Ou seja, lá na sua cozinha, se você pegar o óleo e tentar misturar com a água, eles não se misturam, porque a água é polar e o óleo é apolar. A mesma coisa acontece com os aminoácidos no sangue. Existem aminoácidos que são apolares. E aí, como que eu levaria um aminoácido lá do intestino para o meu bulbo capilar para se tornar o meu cabelo? Desde que o cabelo é composto de proteínas, né? Então, como é que o meu bulbo capilar faz a síntese da queratina? A partir dos aminoácidos, certo? Mas como é que esse aminoácido chega lá no bulbo capilar? O triptofano, por exemplo, que é um aminoácido... Ih, o áudio está baixo, não sei como aumentar, não. O triptofano, que é um aminoácido apolar, ele nunca se dissolveria no sangue e chegaria até o bulbo capilar. O fígado, então, pega esses aminoácidos absorvidos na dieta e sintetiza uma proteína globular, que é chamada de albumina. A albumina, uma proteína, é que vai sofrer a endocitose nas células do nosso corpo inteiro para servir de fonte de aminoácidos para a síntese proteica. Então, ó, imagina que essa aqui é a boca do indivíduo. E aqui a gente tem o intestino, né? Quando a carne entra aqui e entra no sistema gastrointestinal, né? Chega no estômago, vai ocorrer a digestão com os ácidos estomacais do estômago, e aí os aminoácidos passam a ser absorvidos no intestino. Esses aminoácidos vão pro fígado. O fígado não vai jogar esses aminoácidos na forma livre, na corrente sanguínea. Por quê? Muitos desses aminoácidos não se dissolveriam. Então o fígado vai, empacota esses aminoácidos nessa proteína globular, que é conhecida como albumina. E aí, a albumina é solúvel no sangue. Vai distribuir no seu corpo inteiro. Então, como é que as demais células do nosso corpo fazem a síntese proteica? Essas células que estão lá irrigadas pelo sangue promovem a endocitose da albumina. Então a albumina circulante chega aqui, tem um receptor na membrana plasmática dessa célula, cria-se uma invaginação na membrana da célula, a partir do momento em que a albumina se liga à membrana da célula, né?
e aí ocorre a endocitose da albumina. Então, a albumina está ligada aqui na membrana, a membrana se invagina, a albumina está ligada ali. Isso acaba se fechando numa vesícula, e aí nós temos dentro de cada uma das nossas células pequenos estômagos, entre aspas, tá? Que digerem a albumina e aí liberam todos os aminoácidos para que possa ocorrer a síntese proteica dentro das nossas células. Esse aqui que eu fiz em azul é o núcleo da célula, tá? As nossas células são eucarióticas, todas as nossas células têm núcleo. Com exceção das hemácias, que quando amadurecem, perdem o núcleo, né? Mas é assim. Isso já acontece naturalmente. É um fenômeno bioquímico que a gente tem que entender. Quando lá na frente você fizer farmacologia, você vai perceber que os fármacos fazem uso desse fenômeno que já acontece no nosso corpo. Então, acaba que os fármacos se ligam à albumina e aí se distribuem pelo corpo inteiro, né? Então, qual que é a importância desse conhecimento bioquímico aqui? A princípio, você tem que saber que isso aqui existe. Aí eu pergunto para vocês, estimulando o raciocínio clínico de vocês. Imagina um paciente que está subnutrido. Ele vai conseguir distribuir os fármacos de forma correta? Muito provavelmente não, porque a subnutrição vai fazer com que haja pouca albumina circulando no sangue desse paciente. Se ele tem pouca albumina circulando, ele tem uma péssima distribuição de fármacos. O fígado é um órgão essencial. A maioria das proteínas plasmáticas, as proteínas que ficam circulando no sangue, são sintetizadas no fígado. Então, se o paciente tem uma insuficiência hepática, ele tem a capacidade de distribuir corretamente os fármacos pelo corpo? Não. Então, esse é o tipo de raciocínio que lá na frente você vai precisar usar. Só que tudo isso, a compreensão dessas questões, começa aqui na bioquímica, com esses conceitos básicos que a gente apresentou para vocês. Tá? E hoje eu vou dar continuidade a esse processo que o professor Gabriel iniciou. Deixa eu ver se eu abro aqui, esqueci de abrir a aula. As proteínas e o papel dessas macromoléculas no nosso organismo. Ele já comentou com vocês a respeito da hemoglobina, por exemplo, que é responsável por carregar o oxigênio. E eu trouxe alguns outros exemplos também da atuação dessas proteínas no nosso organismo. E vai ser bom também porque a gente faz uma revisão da última aula, né? Já deve ter um tempo que vocês não tratam da bioquímica propriamente dita. Mas é isso aí. É por isso que não tem como dificultar a vida de vocês, né? Essas disciplinas iniciais servem para meio que abrir a cabeça a respeito do conteúdo. Preparar vocês para o que vem lá na frente, que certamente terá uma complexidade bem maior. O computador está lento demais, galera. Espero que não caia de novo. Aê! Uai. Então vamos lá. Vamos falar um pouquinho de novo, então, da função proteica. A hematopoese é algo importante, um conceito interessante para vocês levarem daqui para frente, não importa o curso da área de saúde. É um conhecimento que tem que ser exercitado para todos os profissionais da área de saúde. A estrutura dos anticorpos, que também são proteínas,
Vamos falar dos testes rápidos utilizando anticorpos, entre eles o teste do COVID, e o sistema complemento. O sistema complemento, é algo que passa meio que desapercebido dos cursos da área de saúde, e eu faço questão de comentar sobre ele na bioquímica. É mais um exemplo da importância do fígado. Então, uma hora você vai perceber que essas campanhas de saúde, que têm o objetivo de orientar, conscientizar os pacientes contra o abuso do álcool, por exemplo, tem a finalidade de preservar o fígado dos brasileiros. Porque se o fígado vai mal, meus amigos, tudo vai mal. E se vocês quiserem me interromper durante a aula aí, fiquem à vontade com perguntas, considerações, tá? Professor, Pois não? você pode gravar a aula? Eu tô gravando sim. Tá? Ah, então tá. É que eu uso outro esquema para gravar. Tá bom, obrigada. De nada. Então vamos lá. Para que servem as proteínas, né? As funções de muitas proteínas envolvem a ligação reversível com outras moléculas. O professor Gabriel comentou com vocês da atividade enzimática. Então, as proteínas funcionam como enzimas. As enzimas são como nanorobôs. Eles sintetizam, quebram, ligam componentes químicos e, com isso, ocorre o funcionamento real da célula, né? Sem essa versatilidade das proteínas, seria impossível a vida. E a ligação entre as proteínas e os seus substratos, né, é transitória. E isso também é fundamental para a vida. Imagine que a proteína se liga a um componente e aí nunca mais se desliga dele. As reações iam parar por ali. E vejam como a gente tem que gastar bastante energia para conseguir proteínas, né? Se a gente desperdiçasse as nossas proteínas, a gente precisaria ficar se alimentando de carne o tempo todo. Então, fazendo com que as proteínas tenham uma natureza transitória de ligação com os componentes químicos, o organismo pode responder de maneira rápida e reversível a mudanças ambientais e condições metabólicas. Então, por exemplo, você está com fome, de repente você vai se alimentar. Lá no seu estômago já tem células que têm proteínas capazes de digerir a carne, os alimentos. Depois que ocorre esse processo de digestão, essas proteínas tornam a ser fabricadas novamente. Agora, já pensou se você tivesse que esperar o seu estômago produzir essas proteínas para depois se alimentar? Então, a gente vai fazendo essas movimentações aí naturais do dia a dia sem nem pensar nessas questões bioquímicas. Mas o corpo é muito versátil e existem fenômenos que atrapalham essa versatilidade. O professor Gabriel colocou para vocês um conceito que também deve ser levado adiante por vocês ao longo da vida profissional: a desnaturação das proteínas. As proteínas possuem, então, uma estrutura tridimensional, como ele comentou. Essa estrutura tridimensional depende das condições do meio em que essa proteína está. Se temperatura e pH se alterarem, pode ser que a proteína não funcione mais corretamente. Então, por que a febre é tão prejudicial para o nosso organismo? Por que uma febre que persiste por mais de 3 dias causa uma preocupação muito grande com a saúde? Porque na temperatura superior à temperatura nossa corporal, né, 36, 37 graus, as proteínas do nosso organismo estarão desnaturadas. Elas não manterão a estrutura tridimensional essencial para que haja interação com os substratos. Existem proteínas que são enzimas, então elas ficarão prejudicadas pelo aumento da temperatura. Existem proteínas que possuem funções estruturais nas células, né, como se fossem colunas, vigas das células. Elas também perderão sua funcionalidade. E isso trará problemas para todo o organismo. Então, essas preocupações que a gente tem relacionadas à saúde têm
fundamentos, explicações bioquímicas que vão fazer com que você consiga reunir esses conhecimentos e raciocinar clinicamente quando estiver exercendo a profissão. Se as proteínas se ligassem de forma irreversível aos seus sítios de ligação, seria necessário suprir fontes inesgotáveis de aminoácidos na alimentação, né? Então a gente teria que ficar comendo carne o tempo todo. Então, é um sistema que funciona de forma perfeita para que a vida se mantenha. Essa natureza transitória da ligação entre as proteínas e o funcionamento correto em cada um dos locais. Vamos falar um pouquinho de digestão, sistema digestório? A pepsina, por exemplo, é a enzima que digere outras proteínas. Ela só funciona no pH ácido estomacal. É um pH 2. Já pensou se a pepsina funcionasse em outros pHs? Por exemplo, pH 7.3, que é o pH, ou 7.2, que é o pH interno da célula. Imagina que essa aqui é uma célula parietal do estômago. Aqui é o núcleo, tá? Essa célula aqui é responsável por produzir as pepsinas, as proteínas que acabam por digerir a carne, né? Imagine que essa célula, produzindo aqui as pepsinas, então, que são enzimas que degradam proteínas, assim que ela sintetiza a pepsina começa a quebrar as proteínas presentes dentro da própria célula. Essa célula vai morrer, certo? Então a pepsina só funciona no pH ácido porque ela tem que funcionar lá no estômago, fazendo a digestão das proteínas. Se a pepsina não funcionasse nesse pH, funcionasse em qualquer pH, a própria célula que a sintetizou, a célula que promoveu a síntese proteica, seria destruída. Outro exemplo disso é o pâncreas. A gente na área de saúde conhece bastante o pâncreas porque ele produz insulina, mas ele também libera lá no intestino enzimas que degradam lipídios. São as famosas lipases pancreáticas. O pâncreas também libera no intestino enzimas que digerem proteínas. E essas enzimas todas são sintetizadas dentro do pâncreas. Só que existe o duto pancreático que libera essas enzimas aqui no intestino. Se essas enzimas não funcionassem exclusivamente nesse pH intestinal, o pâncreas seria corroído de dentro para fora, literalmente, tá? Então, essas são aplicações na prática das questões que envolvem a estabilidade das proteínas, a estrutura tridimensional. E no episódio de febre, todas as enzimas digestivas, por exemplo, estarão em temperaturas que não condizem com a temperatura ideal de funcionamento. Então a febre prejudica o organismo como um todo. Todas as células, numa temperatura maior do que a ideal, sofrerão os efeitos disso. Um ligante interage com uma região da proteína chamada de sítio de ligação, que é complementar a ele em tamanho, forma, carga, caráter hidrofílico ou hidrofóbico. Então, nas proteínas que funcionam como enzimas, existem sítios que são complementares ao estado ativado do substrato se tornando produto. Então, vocês já viram aqueles espremedores de limão, né? Você coloca o limão aqui e ele tem um mecanismo aqui, uma alavanca, e você consegue espremer o limão. É como se a enzima fosse semelhante a esse espremedor. A complementaridade que esse espremedor tem é ao estado espremido do limão, não ao limão, a metade do limão propriamente dita. Ele se complementa ao estágio espremido do limão.
Assim acontece com as enzimas. Elas são complementares ao estado ativado do substrato, se tornando produto. E é isso que faz com que elas sejam tão específicas. Uma das coisas que mais me deixa perplexo aí com a vida é essa especificidade. Então, compostos que existem no seu corpo, né, irão ser transformados única e exclusivamente por uma classe específica de enzimas. E essas interações são muito, muito, muito específicas. A proteína é capaz de diferenciar milhares de moléculas diferentes no seu ambiente e interagir seletivamente somente com uma ou algumas. Outra vantagem das proteínas, elas são flexíveis. Essa flexibilidade é essencial para a função proteica. Então, para que essa enzima receba um substrato e transforme esse substrato em produto, ela precisa ser flexível, ela precisa se moldar. E esse arranjo de aminoácidos nessa estrutura tridimensional permite essa flexibilidade. Então, essa flexibilidade é essencial para que a proteína produza uma mudança conformacional que torna o sítio de ligação mais complementar ao ligante. Essa adaptação estrutural é chamada de encaixe induzido. As enzimas representam um caso especial de função proteica. Elas se ligam a outras moléculas e as transformam quimicamente, ou seja, catalisam reações. Do ponto de vista técnico, elas aumentam a velocidade das reações sem alterar o equilíbrio da reação. As moléculas sobre as quais as enzimas exercem seus efeitos são chamadas substratos. Então, tudo que as enzimas transformam é chamado de substrato. Por exemplo, a glicose, né? Quando a glicose entra na célula, ela é um substrato da enzima exoquinase, que prepara a glicose para que ela seja transformada em ATP, sofra sua oxidação energética, libera energia para as nossas células. Tá? Então, as enzimas têm esse importante papel e isso é garantido devido à sua flexibilidade e o encaixe induzido com os seus substratos. O caso aí da hemoglobina e a reversibilidade de ligação com o oxigênio, né? Quando a gente inspira, a gente joga ar lá para os pulmões. E a hemoglobina que está ali dentro das hemácias faz a troca gasosa. Ela joga o CO2 para fora e captura o oxigênio. Então, nossas hemácias são células anucleadas, né? Por que elas são vermelhas? Porque elas são repletas dessa proteína, hemoglobina. E essa proteína hemoglobina possui uma alta afinidade ao oxigênio. E aí ela captura o oxigênio. Cada hemoglobina captura oxigênio. E aí ela leva esse oxigênio para o nosso corpo. O professor Gabriel comentou isso com vocês. A molécula do oxigênio, O2, é uma molécula apolar. E o sangue é constituído majoritariamente de quê? De água. Como que essa molécula apolar se dissolveria no nosso sangue, que é polar, e chegaria em todas as nossas células? É impossível, né? Então alguém tem que levar esse oxigênio pelo menos para próximo das nossas células e aí liberar esse oxigênio no meio para que ele se difunda e chegue até as células. O oxigênio é essencial para que a gente produza energia. Quem é que usa o oxigênio nas nossas células? A gente vai ver isso posteriormente. As mitocôndrias. As mitocôndrias utilizam o oxigênio, e aí eu já vou adiantar isso agora, tá? Se você já quiser ir memorizando. O oxigênio é o aceptor final da cadeia de transporte de elétrons mitocondrial. Então, quando as nossas
nossas mitocôndrias vão gerar energia, isso ocorre pelo transporte de elétrons, os elétrons que vieram lá da glicose. Quem é que vai ficar com esses elétrons no final? O oxigênio. Uma molécula de oxigênio é transformada em 2 moléculas de água no final da produção de energia mitocondrial. Tá? Então, vejam como as proteínas são importantes nesse caso. Se não fosse a hemoglobina, nossas mitocôndrias não gerariam energia. Se não fosse a geração de energia pelas mitocôndrias, nós não estaríamos vivos. Existem preocupações, já não são preocupações novas, né? Por exemplo, com o uso contínuo de simvastatina. Certamente algum de vocês já ouviu falar desse medicamento. As estatinas são utilizadas para bloquear a síntese endógena de colesterol. Então, para reduzir o colesterol, utiliza-se o bloqueio da síntese endógena de colesterol a partir da administração de estatinas. Só que, ao bloquear a síntese do colesterol, também é bloqueada a síntese de um componente da matriz da membrana interna mitocondrial, que é a coenzima Q10. A coenzima Q10 atua como um antioxidante na mitocôndria. Nós veremos isso posteriormente, mas já adiantando para vocês. Se eu não tenho coenzima Q10, então, aumentam os danos oxidativos nas mitocôndrias, as mitocôndrias morrem. Células musculares, que precisam gerar bastante energia, têm muitas mitocôndrias. Se as mitocôndrias morrerem, as células musculares também morrem. Vocês já viram aqueles pacientes idosos que quase não têm músculo, são pele e osso? Pode ser que esse seja um efeito adverso da utilização cronológica, ou seja, por um longo período, de alguma estatina, que bloqueia a síntese endógena de colesterol e da coenzima Q10. O pessoal da farmácia, se tiver gente trabalhando nas drogarias, a coenzima Q10 é um suplemento que pode ser até comercializado, né? Existe a comercialização desse suplemento aqui que serve para restabelecer os níveis de coenzima Q10 mitocondriais. Pode ser uma alternativa importante para quem faz uso das simvastatinas. Voltando aqui para o oxigênio se liga ao grupo prostético M. Então, dentro da estrutura da hemoglobina, existe uma parte que não é proteica, por isso que é chamado de prostético, e é chamado de M. O oxigênio é pouco solúvel em soluções aquosas. Para ser transportado pelo organismo, não pode simplesmente se dissolver no plasma sanguíneo. Então, a hemoglobina precisa carregar e ir liberando esse oxigênio aos poucos na circulação. O oxigênio, ele tem uma afinidade muito grande ao ferro. É por isso que o ferro está aqui, no centro desse grupo prostético, justamente porque o oxigênio tem uma afinidade por ele. E é aqui que o oxigênio se liga, que a molécula de oxigênio se liga dentro do grupo M prostético da hemoglobina. Beleza? Por que o ferro é utilizado na hemoglobina? Dá uma olhada nas figuras aí, ó. Se você deixar uma estrutura de ferro no tempo, ou seja, em contato com o oxigênio, ela enferruja. Esse é um exemplo da grande afinidade que existe entre o ferro e a hemoglobina, entre o ferro e o oxigênio. Então, a bioquímica é uma matéria maravilhosa por conta disso. Você nunca vai se deparar com coisas inexplicáveis. Por exemplo, nas ciências exatas lá, o professor pode te mandar uma equação que tem 2 linhas de equação e 3 páginas de resolução. Isso é coisa de outro mundo. Aqui não.
A mesma afinidade que você vê do oxigênio pelo ferro na ferrugem de uma corrente é a que existe dentro da hemoglobina, dentro das hemácias, tá? Outras proteínas também fazem uso do ferro para guardar esse oxigênio. Por exemplo, a mioglobina. O que é a mioglobina? Nome parecido, né? Ela está presente nos músculos, no interior das células musculares. Torna-se um marcador sanguíneo de dano muscular ao ser detectado no sangue. Qual que é a função da mioglobina? Ela está encarregada de armazenar oxigênio nos músculos. Então, se você tiver a necessidade de fazer um esforço muscular repentino, tem oxigênio ali. Tem o oxigênio que já está chegando com a circulação plasmática normal e ainda tem aquele oxigênio que está armazenado ali, ligado ao grupo M, ao ferro do grupo M prostético da mioglobina. Ela também está presente no músculo cardíaco, sendo utilizada como marcador de lesão cardíaca. Raciocínio clínico aqui, pessoal. Se a mioglobina está dentro do músculo, aqui é uma célula muscular, tá? A gente tem aqui a mioglobina em reservatórios. A mioglobina conectada ao oxigênio, armazenando oxigênio nas nossas células, caso a gente precise correr, se exercitar, etc., de forma repentina, subir uma escada, né? Se ocorre um dano cardíaco, por exemplo, um infarto, vai ocorrer a morte celular. Então, essa célula vai morrer. O que acontece com tudo que tiver no citoplasma dessa célula? Tudo que tiver no citoplasma vai acabar indo para o sangue. Assim como a mioglobina. Então, para pensar em todos aqueles exames laboratoriais que existem, né? CKMB, proteína C, lactase, PSA. Todos esses exames buscam por componentes internos das células. O PSA procura enzimas que estão presentes, que deveriam estar presentes dentro das células da próstata. Se elas aumentam no sangue de forma repentina, tem alguma coisa errada com a próstata. No caso aqui, a mioglobina, se ocorre o aumento da concentração plasmática de mioglobina a níveis maiores do que o normal, tem algum problema com a musculatura, certo? E existe a mioglobina presente no coração, presente em músculos. Dá para fazer um exame mais específico para a mioglobina do coração. E é aí que se percebe problemas cardíacos, por exemplo. É um marcador do infarto agudo do miocárdio. Tá? Quase todo o oxigênio carregado pelo sangue total em animais está ligado à hemoglobina e é transportado por ela nos eritrócitos. Então, relacionado à hemoglobina, agora vocês já sabem o que é. Já sabem do que se trata a hemoglobina. Isso é necessário carregar para as futuras disciplinas de vocês. Só que a gente falou dos eritrócitos, né? De onde vêm os eritrócitos, que nesse exato momento estão repletos de hemoglobina que, por sua vez, possuem um grupo prostético não proteico. Grupo prostético é o grupo que não é proteico dentro de uma proteína, dentro de uma enzima, tá? No caso aqui, a proteína hemoglobina, contendo ferro, que se liga reversivelmente ao oxigênio com grande afinidade, vocês viram pela ferrugem da corrente e da tesoura que eu mostrei para vocês, transportando esse oxigênio dos pulmões até todos os vasos sanguíneos do seu corpo, para que as células possam realizar a respiração celular e obter energia. Então, de onde que vêm esses eritrócitos? Eu vou mostrar para vocês também porque isso está relacionado com um problema de saúde que precisa de uma especial atenção. Então,
mais ali na frente a gente vai falar de anemias, tá? Que decorrem de uma concentração de hemoglobina menor do que a concentração ideal. E a anemia é uma síndrome muito prevalente. As pessoas se tornam anêmicas sem saber que estão anêmicas. Então, se eu puder deixar essa disciplina com alguma orientação para vocês a respeito da aplicação da bioquímica na área de saúde, é entender, compreender como é que funcionam as anemias. E por que que as anemias são um problema tão grande para a nossa saúde. Então, vamos lá. Essa aí é a foto de uma medula óssea, um corte transversal no osso. É uma biópsia da medula óssea normal. Então, na medula óssea, alguém aí já comeu mocotó? Aquele osso do boi, né? Aquilo ali é a medula óssea dele também. A gente chama de tutano. Tem gente que gosta de mocotó, eu adoro. No mocotó, naquele tutano, tem 50% tecido intratrabecular, que é o tecido hematopoético. Olha só, todas essas bolinhas aqui, ó, são os núcleos das células. São os núcleos de células tronco hematopoéticas. E essas bolonas grandes aqui, ó, são gordura. Tá? 50% gordura, 50% tecido hematopoético. No idoso, é assim? O que vocês acham? Por que os idosos acabam sendo particularmente vulneráveis às infecções? Porque quando a gente vai ficando idoso, esse tecido aqui, intratrabecular, repleto de células-tronco, diminui. E a gordura aumenta na nossa medula óssea. Isso faz com que a medula não tenha tanta capacidade de sintetizar novas células, tá? É por isso que os idosos são particularmente sensíveis. Então são essas células-tronco que são as precursoras hematopoéticas. A hematopoese se inicia com uma célula-tronco pluripotente. Ela pode se dividir para renovar-se, como também dar origem às distintas linhagens celulares sanguíneas. As células-tronco hematopoéticas são escassas, talvez 1 em 20 milhões de células nucleadas da medula óssea. Com o envelhecimento, elas diminuem de número e a proporção relativa que dá origem a linfócitos também decresce. Linfócitos são células do sistema imune, tá? Deficiências nutricionais também podem interferir na hematopoese. Então, a subnutrição, se o paciente não se alimenta corretamente de proteínas, isso pode fazer com que a hematopoese seja afetada. A carne, meus amigos, é muito importante. A carne é a fonte de uma vitamina que é conhecida como vitamina B12. Quem é vegetariano precisa fazer suplementação da B12, porque não dá para encontrar B12 suficiente nos vegetais. Então é necessário suplementar. A B12 é responsável por se tornar novas fitas de DNA. Então, sem B12, não são produzidas novas células. E ela vem junto com as proteínas na carne. Então, é outro fator que a gente tem que ficar ligado. Se eu tenho problemas de hematopoese, eu tenho uma maior vulnerabilidade do sistema imune e eu tenho uma redução da hemoglobina circulante. Porque as hemácias, ó, elas são produzidas aqui. É dessas células aqui que saem as hemácias. As hemácias amadurecem, vão para o sangue. Nesse momento, elas sintetizam, enquanto estão amadurecendo, né, elas sintetizam hemoglobina, aí perdem o núcleo e vão para o sangue carregar o oxigênio. Estou mostrando para vocês assim, tintim por tintim. Não precisa decorar isso aqui. Eu só quero que vocês
entendam o processo aqui passo a passo. E gravem, e agora tenham elementos, né, para memorizar que deficiências nutricionais também podem interferir na hematopoese. Então, é preciso interiorizar o que significa hematopoese. A síntese de células do sangue lá na medula óssea. Então, lá na medula óssea, a gente tem essa célula-tronco pluripotente aqui, ó, que vai se dividindo em alguns ramos. Esses ramos se subdividem ainda mais. E aí, o progenitor de eritróides dá origem aos eritrócitos, também conhecidos como hemácias. Mas, professor, por que você usa esses termos? Chama de hemácias, chama de eritrócito. Por que você não chama de glóbulo vermelho? Porque quando você fizer um concurso lá na frente, vai estar escrito eritrócito. Então, a hora da gente se acostumar com essa nomenclatura é durante as aulas. Outro ramo dessas células-tronco se torna o progenitor de megacariócito. Para que serve essa célula? Essa célula em si perde fragmentos do seu citoplasma. Esses fragmentos do citoplasma são as plaquetas. Então, a contagem de plaquetas, que é importante para verificar se o paciente, por exemplo, tem dengue hemorrágica, né, em que acontece uma queda do número de plaquetas, as plaquetas não são células. Elas são fragmentos do citoplasma do megacariócito. Beleza? Outras células. E aqui a gente fala dos glóbulos brancos, né, que se dividem entre monócitos, neutrófilos, eosinófilos, basófilos e também os linfócitos T e B, células e células natural killers, todas envolvidas com o sistema imune. Então, meus amigos, se eu não tenho uma suplementação adequada, uma nutrição adequada, eu impeço que esse processo funcione. Então, eu não terei a síntese de eritrócitos, ou seja, terei problemas na circulação do oxigênio. Menos oxigênio, células morrendo. E, consequentemente, se eu tenho problemas na multiplicação celular lá na medula óssea, eu tenho problemas relacionados à queda da imunidade também. Tá? Então, essa noção bioquímica a gente precisa ter para carregar. Eu estou mostrando para vocês aqui na prática como é que funciona o nosso metabolismo. Aí a nomenclatura das células-tronco, deixei descrito para vocês, caso vocês tenham curiosidade. Mais uma vez aqui, todas as células que são produzidas, né, a partir das células-tronco. E, mais especificamente agora, no caso da hemoglobina, quando ela se liga ao oxigênio, ela sofre uma mudança estrutural. Já o monóxido de carbono, né, ele passa a se tornar, então, um assassino furtivo, porque o CO, o monóxido de carbono, né, o CO, ele é um gás incolor e inodoro. E ele é responsável por mais da metade de todas as mortes por envenenamento do mundo. Ele possui uma afinidade pela hemoglobina que é muito maior do que a afinidade dessa proteína pelo oxigênio. Então, a mudança conformacional que o CO2 produz na hemoglobina quando ele está ligado é muito mais potente. Não é tão reversível quanto a ligação do oxigênio à hemoglobina. Essa forte ligação do monóxido de carbono à hemoglobina indica que a carboxihemoglobina pode se acumular ao longo do tempo, chegando a 60%. E nesse ponto há uma grande chance de óbito. Então a hemoglobina ligada ao monóxido de carbono, CO, a gente chama de carboxihemoglobina. Então é por isso que a gente vê em filme muito isso, né? Cenas de pessoas se suicidando. Ela entra na garagem fechada e liga o carro. O produto da queima do combustível, entre eles o monóxido de carbono, sai aqui na fumaça
e toma todo o ambiente. Esse monóxido de carbono, quando se liga à hemoglobina circulante no indivíduo, ele não se desliga mais. Então é como se o indivíduo morresse afogado, sem conseguir respirar. E isso pode causar acidentes. Então, fiquem atentos quanto a isso, né? Vocês que têm carro aí. Eu contei toda essa história para vocês, da hematopoese, da hemácia, da hemoglobina, e agora eu vou chegar na aplicação do conhecimento a respeito dessa célula, dessa proteína, para doenças. No caso, a gente comentou da anemia, que é uma quantidade inferior de hemoglobina circulando no sangue. Vocês certamente já ouviram falar da anemia falciforme. São as hemácias em formato de foice, né? A hemoglobina, que é sintetizada lá dentro do eritrócito, glóbulo vermelho, ela possui variações na ordem de aminoácidos que a compõem. Pode possuir, né? Então existem na natureza, na humanidade, quase 500 variantes genéticas da hemoglobina na população humana. Como é que ocorre a síntese da hemoglobina, né? A gente tem lá a hemácia o eritroblasto que a gente fala. Então ela ainda tem núcleo. Tem o DNA dentro do núcleo. Esse DNA se torna um RNA mensageiro. Esse RNA mensageiro sai do núcleo, encontra o ribossomo, com auxílio do RNA transportador, vai montando a proteína hemoglobina. O RNA transportador vai levando os aminoácidos, o ribossomo vai lendo o RNA mensageiro e vai montando a proteína. No início, ela parece um colar de pérolas, né? Em que cada pérola é um aminoácido. Beleza. Essa proteína posteriormente vai adquirir uma estrutura tridimensional. Se eu trocar um aminoácido dessa sequência, a estrutura tridimensional fica diferente. Um único aminoácido diferente faz com que essa hemoglobina adquira uma estrutura tridimensional tal que, lá na hemácia, depois que esse eritroblasto amadurece, ela forma fibras. E essas fibras acabam por deixar a hemácia num formato de foice. Um único aminoácido diferente na sequência de aminoácidos da hemoglobina faz com que ela adquira uma estrutura tridimensional inadequada que forma fibras, deixando a hemácia em formato de foice. Por isso o nome anemia falciforme. Vou perguntar isso na prova para vocês. Vocês vão ter que me descrever esse processo todo aqui. Porque algum dia você vai precisar usar esse conhecimento, seja numa prova de concurso, seja para orientar um paciente, tá? E quando a hemoglobina S perde o oxigênio, ela fica insolúvel e forma polímeros, fibroses, que se agregam em fibras tubulares. Essas fibras tubulares é que dão esse formato para a hemácia. A anemia falciforme é dolorosa e fatal. As pessoas com essa doença sofrem crises repetidas provocadas por esforço físico. Meus amigos e minhas amigas, se a hemácia não estará funcional, porque a hemoglobina acabou formando uma fibra dentro da hemácia, ela será uma boa carregadora de oxigênio? Não. Esse paciente que tem anemia falciforme pode, então, fazer esforço físico? Consequentemente, não, porque ele não tem oxigênio suficiente na circulação.
Essas pessoas, então, tornam-se fracas, com vertigens e ofegantes, sentem ruídos cardíacos e aumento da pulsação. A anemia falciforme é, portanto, uma doença molecular da hemoglobina. Então, essa é a explicação bioquímica da anemia falciforme. É claro que a gente não vai falar da explicação bioquímica de todas as doenças aqui, mas eu tinha que trazer um exemplo para vocês de uma doença bioquímica a explicação bioquímica de uma doença afetando uma proteína, né? No caso, a anemia falciforme é uma anomalia genética, porque o código que é usado para sintetizar a hemoglobina está lá no DNA, certo? Essa doença demonstra de forma impressionante a importância da sequência de aminoácidos na determinação das estruturas secundária, terciária e quaternária das proteínas, conforme o professor Gabriel comentou com vocês. Tem tratamento, meus amigos, para anemia falciforme? Não tem, né? É uma doença genética. Infelizmente, os acometidos podem morrer durante a infância. Os portadores possuem resistência pequena, mas significativa, a formas letais da malária, o que pode explicar a prevalência da patologia em regiões atingidas pela malária. Aí eu pergunto para vocês, meus amigos, por que o paciente que possui anemia falciforme tem uma resistência à malária? Porque o plasmódium, que é o agente causador da malária, quando ele entra na corrente sanguínea, né, quando o mosquito pica, ele entra na corrente sanguínea, ele se torna um parasita da hemácia. Ele se alimenta, sabe de quê? Dos grupos M, da hemoglobina. No caso, quando esse plasmódio entra nas hemácias de um paciente que tem anemia falciforme, esses plasmódios não conseguem se alimentar, porque nessas hemácias a hemoglobina virou uma fibra tubular. Então é como se ela tivesse coagulado, a grosso modo, tá? Entre aspas. O plasmódio não se alimenta e morre. Então, nas regiões em que existe a malária, aqueles indivíduos que têm anemia falciforme, né, a presença da anemia falciforme é maior, porque parece que ela confere essa resistência ao parasito. Novamente, é uma interação que você explica bioquimicamente, né, com o conhecimento a respeito das proteínas. A resposta imune caracteriza um conjunto de células e proteínas especializadas. Novamente, falando de função de proteínas, a gente já viu a hemoglobina. Vamos falar agora do sistema imune. A imunidade é conduzida por uma grande variedade de leucócitos, que são as células brancas do sangue, incluindo os macrófagos e linfócitos. Os linfócitos especializados sintetizam proteínas chamadas anticorpos, que se ligam especificamente a antígenos, bactérias, fungos, partículas virais, toxinas. Então, olha isso aqui, ó. Entre os glóbulos brancos, a gente tem basófilos, neutrófilos, monócitos, eosinófilos, mas também temos, a partir da célula-tronco linfóide, linfócito B, linfócito T e células natural killers. O linfócito B, especificamente, é quem é o responsável por sintetizar os anticorpos que estão no nosso sangue. Por que a gente toma vacina? A gente toma vacina para quê? O linfócito B encontre esse antígeno e se torne uma célula de memória. Por que a gente toma vacina em mais de uma dose? Porque a cada dose que a gente toma de vacina,
as células, os linfócitos B de memória, aumentam de magnitude. Então, se na primeira vez que eu tomei eu criei lá 1000 linfócitos B de memória, na segunda dose eu tenho 2000. E aí esses linfócitos B, caso você se encontre com o antígeno novamente, ele vai produzir mais anticorpos. Porque agora eu tenho o dobro de linfócitos produzindo anticorpos. Tá? Então os linfócitos B são responsáveis aí pela produção dessas proteínas que são chamadas anticorpos ou imunoglobulinas. Na enfermagem, na fisioterapia, na nutrição, as proteínas do sistema imune são as mais relevantes para o estudo da bioquímica. Se a gente for falar de proteína e da importância das proteínas, os anticorpos são aí uma proteína de especial atenção. Vejam a estrutura dos anticorpos. Olha que perfeição é o nosso organismo. O anticorpo é dividido, então, nas cadeias leves e pesadas. Existe aqui o fragmento constante. Então, quando o linfócito B sintetiza o anticorpo, um dos fragmentos é constante. Esse fragmento aqui, ó. Então, essa perninha aqui de baixo, ela é constante. Pensa numa fábrica. Se eu vou produzir essa peça aqui, o anticorpo, eu sintetizo uma peça que vai se encaixar em qualquer uma das outras. O que é que varia no anticorpo? É esse sítio aqui, ó. O sítio de ligação ao antígeno. Ele é que é variável. Imagina todos os antígenos que entraram em contato com você desde que você nasceu. Todas as poeiras, todos os fragmentos de proteínas presentes na natureza. Se você já andou no mato, se você já deitou na areia da praia, ali tinha antígenos. Seu corpo tem células de memória que sintetizam anticorpos com esse sítio de ligação ao antígeno específico para cada um de todos esses antígenos produzidos, que foram encontrados por você ao longo da vida. Então, esses linfócitos B são uma máquina de produção de anticorpos. E aí eles guardam a memória da estrutura dos antígenos para fazer sintetizar sítios proteicos de ligação ao antígeno que complementem, que correspondam às porções de bactérias, às porções de fungos, às porções de outros fragmentos proteicos presentes na natureza. Tá? Então isso aqui é interessante de imaginar. Né? São proteínas realmente muito específicas, são utilizadas na produção de outros testes, por exemplo, o teste do COVID, que a gente vai ver. É uma ferramenta interessante para trabalhar. Ali é a figura ilustrativa, né? E aqui uma imagem mais próxima do real do que seria um anticorpo. Então veja que essa estrutura tridimensional tem que ser flexível. Essa estrutura tridimensional tem que ser leve. Ele é sintetizado em larga escala. Então, constituindo essa proteína, que é o anticorpo, nós temos aqui os aminoácidos. Ó. São os aminoácidos que estão sendo ligados aqui para estruturar o anticorpo. Novamente, se esse paciente estiver subnutrido, ele vai ter aminoácidos para fazer anticorpos? Muito provavelmente não. Vejam como a alimentação afeta o desempenho do sistema imune. Tá? Então são informações que a gente precisa levar. A subnutrição, a importância de uma alimentação adequada, o paciente não se alimenta direito, vai ver, é por isso que o tratamento não está dando certo. Se você tem um paciente na fisioterapia que vai fazer fisioterapia por alguma razão, alguma luxação, torção, ele precisa também se alimentar corretamente.
porque aquela inflamação pode ser mediada por anticorpos, podem existir reações autoimunes, a própria recuperação das células ali existentes depende da presença de proteínas, que vão sintetizar novas células, vão sintetizar glóbulos brancos que vão fazer a limpeza do local, limpar aquela inflamação que está ali. O nosso próprio sistema imune se encarrega disso. Então eu queria que vocês enxergassem a bioquímica dessa forma. É uma ferramenta que se encaixa em cada uma das nossas áreas de atuação enquanto profissionais de saúde. Vamos falar mais especificamente agora do teste rápido para detecção do coronavírus. Não sei se algum de vocês fez, né? É um teste imunocromatográfico, ou seja, croma é cor, então uma cor por causa de uma reação imune. E ele detecta IgG ou IgM. Existem vários tipos de anticorpos, né? Anticorpos que estão apenas em mucosas, por exemplo, IgA. Então é uma proteína que está presente no muco, nas nossas mucosas. Então, quando você espirra e produz muco, tosse, produz muco, naquele muco tem uma proteína que se chama imunoglobulina A, ou IgA, ou anticorpo A. Presente na circulação sanguínea, IgG e IgM. IgM é o primeiro anticorpo produzido quando se entra em contato com o antígeno. Então, se você detectar, por exemplo, IgM contra o COVID, quer dizer que aquele episódio é a primeira vez que você entra em contato com o vírus. Já IgG é uma imunoglobulina, uma proteína, um anticorpo, produzido a partir de uma memória de longa duração. Então, se você possui IgG contra o vírus, quer dizer que você já se infectou lá atrás, há um certo tempo. Tá? Conhecimentos básicos a respeito do COVID. Como é que funciona o teste? Talvez algum de vocês já tenha feito, né? A amostra de sangue é coletada, ela é posicionada num local adequado aqui no kit para se fazer o teste, né? Então coloca-se o sangue, fazer o sangue aqui em vermelho. E depois é adicionada uma solução reagente. Essa solução reagente, ela vai se capilarizando aqui por essa cromatografia. Então ela passa e vai arrastando o sangue. Se tiver o anticorpo no sangue, ele se liga aqui, nessas faixas. É lógico que quando você vê o kit está branco, né, parece que não tem nada, mas ali tem uma faixa de anticorpos contra os anticorpos contra a COVID. Então vamos dizer assim, ó, se nesse sangue tiver anticorpo contra o COVID, na hora que esse reagente passar capilarizando esse anticorpo, ele vai estar presente ali. Ele se ligaria no COVID. Aqui nesse suporte tem um anticorpo que no fragmento variável dele ele parece com o COVID. E aí um anticorpo liga no outro. E aí também nesse reagente tem um anticorpo que é feito contra o fragmento constante de outros anticorpos. Só que na pontinha dele tem um reagente colorimétrico. Então, dentro do reagente, aplicando o diluente da amostra, dentro desse diluente aqui, eu tenho esse anticorpo que se liga ao fragmento constante de outros anticorpos. Então, caso exista um anticorpo contra a COVID, ele se liga aqui nessa haste e ficando por ali, o anticorpo que tem o reagente colorimétrico se liga nele. Aí eu verifico se é IgG ou se é IgM. Aqui, por exemplo, é o teste do IgG. Todos esses testes também têm um controle. Não importa o resultado do teste, o controle sempre tem que demonstrar a cor, porque isso mostra que o teste está adequado. Né? A gente sempre precisa de um controle para comparação. Então, esse é o mistério do teste do COVID, envolvendo uma tecnologia
que a gente estuda aqui na bioquímica. Proteínas, anticorpos. Então, dentro do assunto proteínas, a gente precisa falar de anticorpo, né? Então, coloquei aqui alguns exemplos de teste para vocês, né? Coloco o sangue, coloco o reagente. Migrou. Esse aqui tinha um anticorpo contra o Covid, né? Vou fazer em preto ali para não confundir vocês. Então, tinha um anticorpo contra o Covid que ligou ali, tanto IgG quanto IgM, se ligaram nas linhas aqui em que eles estavam presentes, segundo o fabricante. E aí, se ligou a eles também o anticorpo com agente colorimétrico roxo. Por isso que produziu a cor. Então, esse indivíduo aqui tem IgM, mas não tem IgG. Esse outro indivíduo aqui não tinha IgM, mas tinha IgG. Isso significa que é a segunda vez que ele entra em contato com o vírus. Esse outro aqui tinha IgM e IgG. Então ele está nesse estágio de transição. É a primeira vez que ele entra em contato, só que ele está começando a produzir uma resposta, uma memória imunológica, que são linfócitos B produtores de IgG. Esse outro aqui não tinha nada, nenhum anticorpo, nem IgM, nem IgG. E esse aqui, infelizmente, vai ter que repetir o teste, porque o controle não ficou colorido. Tá? Então, se você tiver que fazer o teste de Covid, aí, pessoal da farmácia, da enfermagem, principalmente, né? Vocês já sabem como é que funciona o teste. E o outro sistema de proteínas que eu comentei com vocês lá no início, né, que eu não gosto de deixar para trás, é o sistema complemento. Porque são proteínas que complementam a atuação dos anticorpos, a atuação do sistema imune. E elas fazem isso de forma coordenada e elegante. Se você pudesse, imagina que dentro do seu corpo tivesse uma metralhadora que metralhasse bactérias que invadem o seu organismo. Você metralharia essas bactérias? Pois é, o sistema complemento faz isso. Ele abre uma série de buracos, poros, na membrana de bactérias que tentam te infectar. O que você acha de restringir a movimentação de invasores? Tipo, imobilizar os invasores do seu corpo? Pois é, o sistema complemento faz isso também. Ele gruda nessas bactérias e essas bactérias não conseguem se mexer e isso facilita a fagocitose. E se você pudesse, gostaria que quando sua corrente sanguínea é invadida por antígenos, algo avisasse o organismo imediatamente sobre essa infecção, sobre essa invasão, recrutasse células do sistema imune e ainda promovesse a liberação de anticorpos pelos linfócitos. Então, faz com que os linfócitos B liberem anticorpos, estimula a liberação de anticorpos. O sistema complemento, meus amigos, faz tudo isso. E às vezes ele passa desapercebido, né? Então são proteínas que coordenam de forma elegante a resposta imune do nosso corpo. Vamos conhecer hoje então o sistema complemento. É um conjunto de proteínas circulantes e de membrana celular. Então elas estão circulando no sangue ou estão na membrana celular das nossas células, que desempenham papéis importantes na defesa do hospedeiro contra micro-organismos e na lesão tecidual mediada por anticorpos. O termo complemento refere-se à capacidade de essas proteínas auxiliarem ou complementarem a atividade antimicrobiana dos anticorpos. Essas proteínas são sintetizadas principalmente no fígado, nos hepatócitos e macrófagos e monócitos, também células do sistema imune. Mas vejam a importância do fígado, um fígado que funciona adequadamente.
Trata-se de uma coleção de proteínas presentes na circulação e ligadas à membrana, que são importantes na defesa contra os micro-organismos. Muitas proteínas do complemento são enzimas proteolíticas e sua ativação envolve a ativação sequencial dessas enzimas, algumas vezes chamada de cascata enzimática. Então, o que acontece com o sistema complemento? Ativa uma enzima é responsável por ativar outra, ali presente, próxima, na membrana da célula. E isso ativa outra enzima que está circulando, outra proteína circulante ali no sangue, encontra essas duas e aí ela se ativa também. E isso vai levando a uma reação em cadeia. O sistema complemento, então, pode ser ativado pelos micro-organismos na ausência de anticorpos. Então, mesmo que não haja anticorpos naquele momento contra aquele micro-organismo, o sistema complemento se encarrega de eliminá-lo como parte da resposta imune inata à infecção e pelos anticorpos ligados aos micro-organismos como parte da resposta imune adquirida. Então, a resposta imune inata é aquela que não exige a ativação de linfócitos T e B. Então, naturalmente, as proteínas do complemento já estão circulando no seu corpo te protegendo. Só que elas também participam da resposta imune adquirida ou adaptativa, né? Que faz parte, conta com a participação dos linfócitos T e B. Em que processo o sistema complemento atua? Fagocitose, opsonização. Nossa, pessoal, que palavra difícil. Opsonização. Eu nunca vou ter que lembrar disso. Talvez caia num concurso seu. E é simples. Opsonização é tornar aquela bactéria mais apetitosa para os macrófagos, que vão lá e fagocitam essas bactérias. Então, quando as bactérias estão ligadas às proteínas do complemento, os macrófagos já vão e engolem essas bactérias, eliminam essas bactérias completamente. Essa facilitação para a fagocitose é chamada de opsonização. Quimiotaxia de leucócitos. Então, quando as proteínas do sistema complemento estão atuando, elas recrutam outras células brancas para compor a resposta imune. Libera histamina dos mastócitos e basófilos, ou seja, aumenta a magnitude da resposta imune naquele local. De espécies ativas de oxigênio também, que é a água oxigenada, né? Nós produzimos água oxigenada no interior dessas células e essa água oxigenada é liberada no local de infecção para combater micro-organismos invasores. Promove a vasoconstrição. Por que a gente vai fechar os vasos que estão irrigando o local da infecção? Uai, para que a infecção não se espalhe, para que aquela bactéria fique por ali e possa ser combatida. Contração da musculatura lisa, aumento da permeabilidade dos vasos, agregação plaquetária. Então, veja que até as plaquetas se agregam naquele lugar para causar, para estancar uma possível hemorragia que está acontecendo ali, né? Caso seja um ferimento, etc. E a citólise, que é a lise de algumas células que podem estar infectadas por essas bactérias. Para que o sistema complemento exerça suas funções, ele deve ser ativado, originando assim uma série de fragmentos com diferentes características e funções específicas. Então, uma enzima vai ativando a outra numa cascata. Essa ativação ocorre por duas vias, a clássica e a alternativa, cada uma delas é desencadeada por fatores diferentes, sendo o início da ativação diferente para cada uma, mas que converge em uma via comum a partir de uma proteína chamada de C3b. Não precisa decorar isso, calma. Também não precisa decorar isso aqui não. Eu só estou te mostrando como o sistema complemento se comporta, tá? Eu quero que você guarde a importância do fígado na síntese das proteínas do complemento que auxiliam o sistema imune. É isso que eu quero que você guarde hoje. Então existe aí a via alternativa, a via clássica e a via da lectina, que explicam a formação, né, dos poros
nas membranas das bactérias. É tudo a partir da proteína C3, que se torna a proteína C3b, que se junta à proteína C4, C5 e por aí vai. Isso culmina com a formação de um poro na membrana. Está tudo explicado aí para vocês, caso vocês tenham curiosidade, mas aqui está o resumão da coisa. Então, C3b forma um complexo que acaba por polimerizar essa proteína C9 na membrana. É como se montasse na membrana, com essa agregação de todas essas proteínas, uma maquininha que fosse encaixando proteína C9, e essa proteína C9 se torna um poro em que passam os líquidos dessa bactéria. Por questões de osmose, essa bactéria vai morrer, certamente. Ela fica muito frágil, pode perder água, pode perder sais, pode perder aminoácidos por esses poros, e aí a bactéria morre. Lógico que aqui no desenho é uma forma mais simples, né? Mas vejam a complexidade desse poro, formado a partir da polimerização de C9 numa superfície bacteriana. É algo maravilhoso, né? A proteína final, na via C9, polimeriza-se para formar um poro na membrana celular, permitindo a passagem de água e íons, o que causa a morte do micro-organismo. Então é como se todas essas bactérias fossem metralhadas, porque é óbvio que esse complexo enzimático aqui não vai sintetizar um poro só. Vai sair sintetizando vários polímeros poliC9 na membrana bacteriana. E aí a bactéria fica cheia de furos. Além disso, né, a simples presença dessas proteínas na membrana bacteriana facilitam a opsonização e a fagocitose. Citólise mediada pelo complemento, ela pode lisar células. Estimulação das reações de inflamação. Então, meus amigos, o sistema complemento não pode ser deixado de lado. E em relação a isso, a gente tem que cuidar muito bem do fígado, porque ele é o responsável por sintetizar todas essas proteínas aqui, ó. C3b, C5, C6, C7, C8, C9, que participam desse complexo enzimático capaz de gerar poros nas membranas de bactérias invasoras. Ok? Aqui mais um resumão das funções do complemento. Opsonização e fagocitose. Então, ó, quando o micro-organismo tem C3b lá na sua membrana plasmática, o macrófago vem e ele possui receptores de membrana chamados CR1, que são compatíveis com C3b. Então, se a bactéria apresentar C3b, meu amigo, ele já vem, liga os seus receptores e faz a fagocitose. Olha a bactéria sendo digerida aqui dentro do macrófago. Aqui é a citólise mediada pelo complemento, ou seja, a lise da célula bacteriana por conta dos poros que são feitos na sua membrana plasmática. Então a bactéria fica cheia de poros e acaba morrendo, perdendo íons, água, etc. Né? Lise osmótica do micro-organismo. E aqui a estimulação das reações de inflamação. Então, quando C3 se liga na membrana do micro-organismo, se torna C3b, ela libera um fragmentozinho que é chamado de C3a. A mesma coisa acontece com C4 e com C5. Quando eles se ligam, liberam um fragmentozinho chamado de C4a, C5a. Esses fragmentos promovem um recrutamento e ativação das outras células do sistema imune. Então elas se multiplicam e ficam patrulhando para encontrar esse problema. Então essa atuação do complemento é essencial para que as nossas respostas imunes funcionem corretamente. Beleza? Como se não bastasse tudo isso, o sistema complemento pode promover a produção de anticorpos. Além de suas funções efetoras antimicrobianas, o sistema complemento fornece estímulos para o desenvolvimento de respostas imunes humorais
Professor, mas o que é isso? Humoral? Quer dizer que o paciente tem que estar bem humorado? Não. Resposta imune humoral é a resposta imune que acontece por meio de anticorpos. Faz parte do aprendizado encontrar e se acostumar com esse vocabulário, tá? Vocabulário técnico da área. Então, quando essa proteína C3, que é a primeira proteína do sistema complemento que é ativada, ela é ativada por um micro-organismo pela via alternativa, um de seus produtos de ruptura é o C3d. Ele é identificado pelo receptor do complemento, tipo 2, CR2, nos linfócitos B ou plasmócitos. E aí, quando o plasmócito ou linfócito B, que é o produtor de anticorpos, encontra esse C3d, isso estimula a produção de anticorpos por parte dessas células. Então, os sinais enviados por esse receptor estimulam as respostas das células B contra os micro-organismos. Como é que esse sistema é regulado, né? Processo de regulação do C3, ele produz assim uma característica interessante que todas as vias, as 3 vias que eu mostrei para vocês, elas têm um passo em comum, né? Que é a obtenção de um complexo C3 convertase. Mas essa informação é muito específica, né? Doenças relacionadas. Então, pode deixar isso aqui de lado por enquanto. A deficiência de C1 e NH é a causa de uma doença chamada edema angioneurótico hereditário, na qual uma ativação excessiva de C1 e a produção de fragmentos proteicos vasoativos levam a escape de líquido do edema na laringe e em muitos outros tecidos. Então, quando existem problemas genéticos relacionados ao complemento, isso leva a grandes prejuízos no nosso corpo, né? Devido à importância desse sistema para a gente. O que eu quero, então, para vocês nesse primeiro ano que vocês estão vendo bioquímica diretamente? Porque a bioquímica estará presente em todas as disciplinas daqui para frente, né? Mas não diretamente, como agora, né? Eu preciso que vocês percebam a importância da obtenção de aminoácidos pela dieta, pois estes serão utilizados para construir as nossas proteínas. Então, na aula de hoje, eu quis mostrar para vocês como as proteínas são importantes, né? Como os aminoácidos são necessários para a síntese dessas proteínas, eles precisam ser absorvidos na dieta. Então, muito do que acontece com a perda de saúde dos nossos pacientes está relacionado... Ui, neguei sem querer. Foi mal. Está relacionado com a dieta deles. Então, pode ser que eles tenham uma dieta inadequada e aí não consigam estabelecer esses níveis proteicos normais. Percebam a relação entre a sequência de aminoácidos, a estrutura e, consequentemente, a função das proteínas. É o exemplo da anemia falciforme que eu dei para vocês hoje, né? É um exemplo clássico desse fenômeno. A importância das células do sistema imune, dos anticorpos por elas sintetizados e as utilidades do sistema complemento. Então fiquem com isso em mente. Pode ser interessante para vocês futuramente. E a falta de proteínas na dieta, a eliminação de proteínas, seja por hemorragias ou por proteínas perdidas na urina, proteinúria diabética, ou a insuficiência hepática, já que o fígado é o responsável por sintetizar essas proteínas, né? Traz diversas complicações que muitas vezes passam despercebidas. Beleza? Ficamos assim por hoje, então. Dúvidas, sugestões, comentários? Estou à disposição de vocês aí até 8h10. Sem dúvidas? Bastante coisa, hein? Meu Não, tem Deus. muita dúvida. Pessoal, esse último slide aqui resume tudo. Professor, que isso, hein? Matéria tensa. É para vocês entenderem as funções das proteínas. A Não, importância sim. da obtenção de aminoácidos pela dieta, pois esses serão utilizados para constituir nossas proteínas. Isso aqui piora. Isso aqui não é nem o começo das proteínas que existem no nosso corpo e que estão relacionadas com doenças.
Eu tava falando que tanta proteína a gente tem. Exatamente. Mas lá na frente, quando você tiver contato com essas outras doenças aí, não vai ser uma primeira vez, entendeu? Você Sim, vai estar mais acostumado com essa questão. Um é aminoácido importante. mudando na sequência da proteína altera completamente a função dela, o caso da anemia falciforme. Uhum. Ô, Deu pra professor, entender, você explica muito bem. Ah, obrigado, fico feliz em saber. Uhum. Pois não. professor, deixa eu te fazer umas perguntas. Qual que é o seu estilo de prova? Vai ser Eu, presencial ou vai ser online? eu dou um questionário e uma prova. Um questionário valendo 5, uma prova valendo 5. O questionário, ele inclusive pode fazer mais de uma tentativa. Beleza. E o senhor deixa alguns exercícios para gente, algum estudo dirigido, alguma coisa assim para gente estudar? O exercício é o questionário. Ah, esse tá. E uma outra pergunta sobre a prova que nós fizemos com o professor Gabriel. Ele chegou a falar alguma coisa com o senhor? Se ele vai lançar a nota? Eu acho que E- tá todo mundo ansioso para ver a nota. Eu espero que vocês tenham ido bem, né? Porque Ah, ele Ele que colocou vai lançar a nota? ele que vai acima. lançar. Ele que vai lançar. É por isso, ele deve ter colocado muita discursiva e aí tem que corrigir tudo, né? Não, ele só colocou discursiva, não tinha nenhuma objetiva. É. Professor, Pois não? essa questão da prova toda ser discursiva e online, o que acontece? Às vezes a gente está no plantão e fica tenso fazer 5 questões discursivas Eu costumo colocar no tudo horário de objetiva mesmo. plantão. Ah, tá. Porque assim, para mim foi bem choroso. Você está no plantão, dá atenção, tentar concentrar e puxar de lá o cérebro bugando, é puxado. 5 questões discursivas. Assim, quando tu está em casa, né, fazendo, ainda é menos pior, mas uma grande maioria, eu acho que acaba caindo em plantão também. E aí Imagino. a facilidade do online passa a não ser tão fácil mais, quando a gente se depara com isso daí. Sim, imagino. Mas eu costumo colocar só objetivas mesmo. Ah, beleza, professor, obrigada. Nada. Será que tem gente aí que é já do próximo horário? Por que não colocou todo mundo junto, né? Agora é o pessoal É da porque não nutrição. suporta o link, eu acho que só suporta até 100 pessoas ao mesmo tempo. Hum, E também nós teríamos aula de histofisiologia hoje. No caso, o pessoal uhum. da turma A estaria tendo agora e nós da turma B entraríamos agora. Mas aí ele não vai dar aula hoje, por isso que alguns alunos da turma A já até entraram, Entendi. entendeu? Então é isso aí, meus amigos. Quem já teve aula pode sair, quem não teve fica, porque vai Boa ser noite, boa pessoal. noite. Vai ser a mesma aula de novo agora, o mesmo link. Boa noite, professor. Boa noite, Boa Professor, noite. professor. só uma Boa noite, pergunta. Professor. Pois não? Para a prova, o foco de estudo também continua sendo os conceitos? Sim. Beleza. Boa noite. Boa Obrigada, professor. noite. Boa Até noite. semana que vem. Fiquem com Deus. Boa noite, Boa professor. noite. Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite. Alguém aí da nutrição? Deixa eu ver se eu coloquei o link lá na nutrição. Boa noite, professor. Boa noite, beleza? Agora é a segundo período de nutrição, farmácia 1B2AN, fisioterapia, o pessoal da enfermagem. Eu acho que tem gente que é desse horário que viu antes também, né? Opa.
Deixa eu ver aqui se eu coloquei o link em todas as turmas. Enfermagem, primeiro e segundo. Farmácia, primeiro e segundo. Fisioterapia, primeiro e segundo. E nutrição. Então, beleza. É isso aí mesmo. Então, vamos lá, galera. Eu sofri um acidente, né?